Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los do Egito e levá-lo daqui para uma terra boa, espaçosa, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo e os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. E isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o teu nome, o que lhes direi? Disse o Senhor a Moisés: eu sou o quê? Sou. Assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Podeis sentar, amados, adorando e glorificando o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Sabemos que é um culto de varões, mas é um culto que tem uma direção de um tema. E qual é o tema nesta noite? Pare de dar desculpas. Você pode repetir novamente, por gentileza? Porque era o presbítero Leandro conversando comigo, e Deus coloca no seu coração que esse é o tema do mês todo que será abordado na igreja. E disse a ele: a temática é uma, porém a ministração ela vem de forma diferente, aonde Deus tratará com cada um de nós. Temos hoje a alusão que o trabalho ele é voltado para os varões, mas a palavra de Deus ela abrange tanto jovens, mulheres, crianças, adultos, anciões da igreja. Então a todos serão atribuídos a palavra de Deus, porém será ministrada e será voltada para os varões. Cadê os varões de Deus aqui neste lugar? Levanta a tua mão, dá glória para Jesus. Repete comigo: pare de dar desculpas. Pode ser melhor, olha para o teu irmão e diz assim para ele: pare de dar desculpas. Nós iremos perceber que Moisés não passava também de ser humano como eu e você. E vai mostrar as incapacidades de Moisés. É claro que Moisés foi escolhido por Deus, separado por Deus, para uma tão grande obra. E não é diferente das nossas vidas. Precisamos entender e compreender que Deus ele nos chamou, Deus nos selecionou, Deus nos separou das trevas para a luz, com o propósito de fazer a sua vontade. Já estava meditando nos louvores que estava sendo entoado, e o jovem Miguel aqui louvando, dizendo que Deus entrava na peleja e na batalha. E isso nos faz alegrar, porque nós estamos tendo a certeza e a convicção de que Deus está conosco em meio à batalha espiritual da nossa vida. Mas uma coisa eu quero te perguntar: até onde você está comprometido com a obra
fazer uma análise da sua vida, as coisas mudam. Deus, ele só vai ter algo como aquele que está envolvido na obra dele. Eu vou dizer a você que a gente vai provar. Quando ele vai chamar Moisés, Moisés está onde? Ele está pastoreando ovelhas. E não era dele o rebanho, era de quem? De seu sogro. Mas Moisés era pastor. Quando Deus ele vai agir no momento de perseguição, no momento que os midianitas estão acabando com a lavoura onde ela estava malhando o trigo no lagar. Aonde estava Davi? Quando foi chamado para ser ungido rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas do... E aonde está você quando Deus ele te chama? Quando Deus usa o ministro da igreja, o teu dirigindo, dizendo: eu preciso de você. Aonde você está? Para fazer número em festividade, ou você está disponível para a obra de Deus? Deus ele só vai contar com aqueles que estão ocupados na obra do Senhor. Quando Deus ele vai a Elias dizendo: Elias, levanta Eliseu como profeta em teu lugar. Quando ele vai ao meu lar, ele encontra Eliseu fazendo o quê? Trabalhando na lavoura. Na 12ª chuta de volta estava lá Eliseu arando terra, trabalhando. Deus só vai chamar quem tem ocupação na obra dele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Aleluia! Não se engane com a aparência. Deus não chama pela aparência. Ele disse ao profeta Samuel: não olhe para a... Fala bonito, canta bonito, se traja bonito, é perfumado, se veste bem, tem uma boa aparência, mas eu não escolhi Samuel, porque Deus não olha a aparência. E muitas vezes levanta desculpa para não vir para a igreja por causa da aparência. Você não vem aparecer para ninguém. Você vem para adorar a Deus. Você não vem para fazer show para ninguém. Aqui é um culto de adoração voltado a Deus. Deus ele me chamou com o propósito de fazer a vontade dele. Glória a Deus. Quem era Moisés? E é trágico porque a gente vai ver uma história de perseguição. Ainda muito novo, recém-nascido. A sua mãe o escondeu. E eu pude pesquisar o doutor, acabei de esquecer o nome. Mas ele vai dizer que até os 3 meses pode se conter o choro da criança, amamentando-a na hora certa. Mas depois de 3 meses, as coisas mudam. Seus órgãos estão em formação. Seu corpo está em desenvolvimento. Está exposto a bactéria. Não poderia mais esconder a criança dentro da sua casa. Temia e se pega, porque a criança já havia nascido. A sentença era para morrer unicamente a criança. Mas como ela escondeu das autoridades, a sentença recairia sobre os seus pais e a sua família. O que é que ela faz? Estratégia: pega a criança, coloca em um cesto perto do mato, coloca as margens do rio. Estratégia: sabia
Moisés significa tirado. Teve a oportunidade de continuar sendo mãe e instruir a sua criança. Moisés foi instruído por quem? Sua mãe Joquebede, a qual recebia da filha de Faraó. E quando ele, a mãe, disse: Amamita, você traz ele de volta para mim. O contexto bíblico não vai mostrar, mas segundo alguns historiadores vai dizer que levou uns 5 anos para a criança desmamar. Foi no tempo correto que ela teve a oportunidade de instruir a Moisés todos os dias, mostrando como era o povo, a nação a qual ele pertencia, instruindo como era o Deus a qual ele deveria servir e temer. E quando Moisés ele vinha a crescer e tem um encontro real com Deus, Moisés vai fazer as perguntas para tirar a dúvida que está sobre a sua mente, para saber se verdadeiramente era o Deus de Israel. A palavra de Deus vai mostrar que Deus vai se revelar a Moisés dizendo: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus estava se revelando para Moisés e mostrando para ele que ele tinha uma chamada específica na vida de Moisés. Só que Moisés recua mediante ao fato do período do tempo e da perseguição. Moisés sabia que os egípcios eram homens sanguinários. É no entanto que Moisés ele matou um egípcio por causa dos israelitas, por causa da sua família, para defender o seu irmão. Oculta o corpo pensando que ninguém havia visto. Mas quando no outro dia ele foi aconselhar 2 irmãos que estavam brigando, ele disse: um deles olha para Moisés e disse: tu acha que eu não vi o que tu fizesse com o egípcio? Com um dos teus? Matasse e ocultasse o corpo? Opa! Moisés foi descoberto. Não posso mais ficar. Moisés agora sai fugitivo do Egito e vai parar no deserto. A palavra de Deus vai mostrar que Deus começa a trabalhar na vida de Moisés no deserto. Deus leva Moisés para ter um particular para onde? Para trás do deserto. Não quer dizer que eu e você esteja passando por situações da nossa vida em desalio, em situações que nós julgamos não suportar, mas quem enviou Moisés para o deserto foi Deus. Aleluia. E você acha que a situação que você está enfrentando, Deus ele não permitiu para que a tua fé ela venha a crescer muito mais no Senhor? Se Moisés passou 40 anos no Egito e 40 anos na faculdade de Deus dentro do deserto, é para aprender. O deserto de Deus não é para a morte, olha para cá. O deserto de Deus é pedagógico. É para a gente aprender, é para a gente crescer, é para a gente amadurecer. Porque tem crente e criança ainda dentro da igreja. É homens velhos, homens pais de família, mas se portam como crianças. Aí Deus tem que levar para onde? Para o deserto. Porque vai ter uma ação pedagógica na sua vida. É se portar como varão. Moisés precisou passar 40 anos. Não é 40 dias, é 40 anos da sua vida. Para Deus julgar no período do tempo se ele estava pronto, apto ou não para exercer o chamado.
no momento que bem entender do deserto. Quer dar um jeitinho e ajudar a Deus. Dizer, Senhor, eu estou pronto. Quem julga é Deus. Quem determina estar pronto ou não é Deus. A palavra de Deus vai dizer que Moisés estava no deserto, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o qual era sacerdote em Midian. E o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo ardente em uma sarça no deserto. Entenda uma coisa aqui no texto. Quando a palavra de Deus diz anjo do Senhor, e dá a entender porque Moisés o adora e o anjo recebe, é uma forma teofânica da aparição de Deus na sarça ardente. O anjo do Senhor, no original hebraico, vai dizer Malek Yahvé, que é Jeová, ou anjo Jeová, a aparição de Deus em uma forma teofânica para chamar a atenção de Moisés para si. Quando apareceu Moisés, acostumado a ver arbusto pegar fogo, a princípio, segundo o historiador vai dizer, Moisés não liga, porque já havia muitas vezes chama de fogo no deserto por causa do sol escaldante. Mas aquilo era diferente. Moisés observava a sarça, o fogo ardendo, mas não consumia. Eu vou me levantar e me aproximar para, disse a palavra de Moisés, porque chamou a atenção. Agora pare comigo, reflita uma coisa, Deus falou ao meu coração dentro do texto. Deus se utiliza de uma planta sem valor, a qual não tinha cultivo na época. O mato brabo, no linguajar popular, nascendo no deserto em um local seco, árido. Qual era a possibilidade dessa planta gerar a atenção de alguém para si? Pare para imaginar. Eu fui buscar acerca da sarça. Existia vários tipos na época, mas eu gostaria de destacar um. Era um tipo de sarça que produzia um fruto, tinha uma amora, a qual também brotava flor e exalava o seu cheiro. Tem crente que está na posição da sarça e muitas vezes se julga a ponto de dizer, eu nasci no lugar errado, eu fui plantado no lugar errado, eu não sirvo para nada, eu estou no deserto, ninguém me vê, ninguém me observa, mas Deus lá do céu estava dizendo, eu te plantei no lugar certo, eu te plantei aonde eu quero, eu te dei o crescimento, eu vou usar de você para chamar a atenção de alguém. Tem gente que parece uma sarça e eu me coloquei no lugar. Nascer no deserto e não ser observado por ninguém é porque tem um propósito. Na chamada de alguém na tua vida foi a sarça. Não era vista e no pensamento humano não servia para nada, mas Deus se utiliza da sarça para despertar a chamada de alguém. Você crê nessa palavra? Aleluia! Deus se utiliza de você para levantar outras vidas que está precisando de uma palavra da parte de Deus.
está só, que pensa que está no deserto, que pensa que foi produzida ao levo. Deus, ele tem projetos e planos na tua vida. Você nasceu no lugar certo, na hora certa, e foi plantado por Deus. Se cresceu foi porque Deus deu um desenvolvimento e prepara para florir. Porque quando você florir, você vai exalar aroma e vai chamar a atenção de alguém. E prepara para frutificar. Porque quando você começar a frutificar, Deus vai agir através da tua vida. Você crê? Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão. Aleluia. Aleluia. Chama a atenção de Moisés. A chama. Moisés se levanta para ver mais de perto. E quando está se aproximando, o Senhor brada e vai dizer: Moisés, Moisés, não te aproximes, tira a sandália, porque o lugar que tu estás é terra. Aleluia. Conhecer a Deus por nome e ter uma experiência pessoal com Deus. Saber que o deserto não era o momento e o local de dizer que Deus estava fazendo morada ali, mas Deus estava presente naquele momento. Entende uma coisa? Lugar santificado é uma coisa, a casa que Deus habita é totalmente diferente. O momento agora que Deus está presente de lugar é santo. Mas entenda uma coisa, que a presença não fica entre quatro paredes. A presença de Deus, ela vai dentro de mim e de você. Oh, glória. Aleluia. Você está entendendo? Quando Deus disse: Moisés, tira a sandália do Deus, é um ponto crucial em entender que Deus estava presente. Deus santificou o ambiente e queria que Moisés tivesse uma experiência única e pessoal com Deus. Quando eu disse no começo que o deserto de Deus é pedagógico, é para você entender, compreender que Deus, ele está te atraindo para a presença dele, porque a chamada que Deus tem é maior na tua vida. É muito maior. Glória. Deus, ele atrai a Moisés. Só que Moisés, ao perceber e entender que Deus se revela a ele, Moisés, ele recua. Porque Moisés temeu em que fosse consumido e morto, porque estava diante de Deus. E como estava a vida de Moisés? A palavra de Deus, ela vai dizer: e o Senhor chamou a Moisés. E Moisés, ele disse: quando eu for, o que direi ao povo? Qual é o teu nome? Começa as desculpas de Moisés. Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó? Quem sou eu, Senhor, para pregar a tua palavra para a tua nação? Mandarão. Arão, Melecoliglota. Arão fala melhor que eu. Arão prega melhor do que eu. Mande Arão. É desculpa em cima de desculpa. Quando Deus, ele chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus, ele chama, Deus, ele investe. Quando Deus, ele chama, Deus, ele capacita a você a fazer a vontade dele. Para de dar desculpas e dizer que eu não posso.
Porque cheguei agora do trabalho, estou cansado. Eu estou com uma dor de cabeça. Eu cheguei agora, não tenho condições. Abri mão de estar na casa e na presença de Deus, mas não abri mão de uma partida de futebol. Não abri mão de um filme. Não abre mão de estar na casa de Deus. Aí abre mão por causa de uma amizade. E está perdendo o melhor, que está na casa de Deus. Aleluia! Pare de inventar desculpas. Creia que Deus, Ele te chamou e te escolheu e tem um propósito na tua vida. Aleluia! Quando Ele chama Moisés, Moisés começa a falar das incapacidades. Não se acha suficiente. Se acha uma pessoa inapta para assumir o chamado. Se acha uma pessoa incapaz. Se acha um ser fracassado. Uma coisa é quando Jesus ele disse aos discípulos e serve para a gente. No livro de Mateus ele vai dizer assim: aquele que assim se humilhar, Deus o exaltará. Aquele que assim se humilhar, não é se rebaixar, não é colocar em prática algo que está na sua mente lhe ferindo e lhe trazendo a cada dia para trás. É você colocar em prática aquilo que Deus proporcionou para a sua vida. Tem gente que não se encontra dentro da igreja, passa pelos departamentos, experimenta fazer alguma coisa, se identifica com a obra de Deus. Deixa eu te contar a história de um irmão que quando aceitou a Jesus, novo convertido, ele procurou algo que viesse ocupar o seu tempo e a sua mente na obra de Deus. Círculo de oração, culto de doutrina. E ele se encontrou num ponto de pregação. Quando ele viu os irmãos passando com os bambos na cabeça e com os caixas que é quase o tamanho, os caixas antigos, quase o tamanho desse barril, ele se identificou em ajudar, em amontar os cultos e ajudar a levar novamente para a igreja. Ocupou o seu tempo e ocupou a sua mente. E um belo dia o seu professor do discipulado disse assim: ei, está muito bom, mas precisa desenvolver mais. Leia mais a palavra de Deus. Invista na sua chamada. Você crê que Deus tem uma chamada na tua vida? Invista na chamada de Deus. Se capacite. Ele começou a trabalhar e começou a comprar livros para ajudar a desenvolver o seu conhecimento. E botava em prática tudo aquilo que ele recebia daqueles que estavam lhe ajudando à frente de obras. Sabe com quem ele andava? Com pessoas que tinham um QI e vida no altar para o incentivar. Eram adolescentes que na época tinha dentro da igreja 55 anos de idade e 60 anos de idade, tudo jovem. E quando esses irmãos estavam escalados, ele mesmo, sem ser convidado, ele olhava na lista e ia atrás. E quando ele chegava lá, o irmão olhava para ele e ficava surpreso. Mas rapaz, viesse de tão longe, como você veio? Ele andando. Andando
andando. Sai de casa cedo e vinha andando. Para chegar a tempo do culto. E Deus abençoou a vida desse irmão de uma forma tão grandiosa. Que um belo dia em um culto, Deus usa o pregador, vai olhar para ele e vai dizer: Deus, Ele tem reservado para a tua vida o melhor dessa terra. Esse irmão vivia de favor, morando dentro da casa dos seus pais, com esposa e com filho. Aí Deus acha por bem de abençoar a vida do irmão. E o tempo passa, o deserto também. E Deus abençoa a vida dele de uma forma extraordinária. Assim cumprir parte do propósito de Deus e da promessa de Deus. Porque perseverou e continua perseverando na obra de Deus. As coisas materiais é proposital de Deus para a tua vida. Não é que ele sempre pedia a Deus, não é que ele sempre se consagrava. A consagração do irmão era para ser voltado na obra de Deus e o crescimento dela. Porque ele entendia que as escrituras sagradas ensinam: buscar primeiro. Então quer dizer que você já sabe: buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoou a vida do irmão. Aí hoje o irmão tem 2 casas, tem um carro por misericórdia. E tudo isso é Deus que proporciona para a vida daqueles que estão inteirados na obra de Deus. Aí nessa noite Deus traz o irmão para ministrar essa palavra para a tua vida e dizer que Deus, Ele muda a história, muda a vida, Deus muda a situação. Creia tão somente na chamada de Deus e pare de inventar desculpa de você não fazer a obra de Deus. Pare de inventar desculpa. Quem sou eu? Eu não tenho competência. Eu não consigo. Não se coloque em um local de preguiçoso, porque com preguiçoso Deus, Ele não tem nada. As escrituras vai dizer que o preguiçoso fica em casa. As escrituras vai dizer que o preguiçoso até quando ficará deitado. Quem é você na obra de Deus? Aleluia. Qual é a motivação que te traz até aqui nessa noite? Saia desse ambiente que está parado e se envolva na obra de Deus. Se envolva na obra de Deus. Pare de dar desculpas. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para obra. Tem tempo para fazer tudo, mas quando chama para fazer a vontade de Deus não quer. Mas quer ver um dia que um varão vai estar na igreja e quando diz é festa. Festa quer estar. Quer vestir a roupa, quer formar, mas não quer pegar no peso. Não quer se envolver na obra de Deus. Deus te chamou e te capacitou. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Deus te chamou e te capacitou para fazer uma grande obra. Então saia do lugar que te deixa estático, parado. Saia da posição. Ah, mas o meu líder não conta comigo. Ei, tem vários departamentos da igreja. Eu não estou dizendo para você sair da onde você está, mas você se ocupar na obra de Deus. Aleluia. Procure uma ocupação.
Isso não vai tirar a tua masculinidade. O presbítero está aqui. Continua fazendo a obra. Continua trabalhando para o Senhor. E não lhe caiu as mãos. É imitar a liderança. Veja que quando Davi estava dentro da caverna, quando ele cita todo o povo, senta. Se ele levantasse, o povo levantava. A minha inspiração é o meu líder. É o representante de Deus. Se tem alguma coisa que lhe incomoda com o seu líder, procure ele e converse. Tire isso da mente e do coração que não provém de Deus. Deus tratou com Moisés, ainda na incapacidade de Moisés, mas Deus tratou no íntimo de Moisés. E hoje Deus está tratando de você. Você não vai sair da mesma forma, porque Deus tem um objetivo e um propósito na tua vida. Aleluia. A chamada de Deus é com propósito. Aleluia. Olha para cá em nome de Jesus, eu vou encerrar. O que direi, Senhor, ao teu povo? E Deus se revela para Moisés. Eu sou o quê? Você dirá ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. É claro que na tradução original ela vai dizer: eu serei o que serei. Se traduz a Moisés dizer à nação, quando perguntasse qual é o povo ou qual é o Deus que havia aparecido para ele, se revelado, era ele dizer: Deus fará aquilo que você pedir. Deus será aquilo que você precisar. Deus se efetuará conforme a tua necessidade. Eu vou continuar falando até você da glória. Deus vai fazer aquilo que você está pedindo mediante a vontade dele, mediante ao querer dele. Deus se revelará para você mediante a tua necessidade. Era Moisés preparado a assumir a chamada de Deus na sua vida. E eu creio que você vai sair daqui, deste lugar, com a plena convicção da chamada de Deus no seu viver. Não saia daqui com dúvidas. Não invente mais desculpas para não fazer a obra de Deus. Não invente mais desculpas para você ficar estagnado. Não seja Moisés na sua posição e dizer: Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar. E Deus está dizendo: eu te capacito, eu te dou sabedoria, eu te dou entendimento. Sou eu que vou usar a tua vida. Você crê nessa palavra? Levanta a tua mão. Em nome de Jesus. Deus vai se utilizar de você, varão. Deus vai se levantar com mão forte sobre a tua vida, para você fazer a vontade dele, a obra dele, e exercer o chamado dele na sua vida. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus ele tenha a benevolência de poder estender as suas mãos de misericórdia sobre a nossa vida e venha se utilizar de cada um de nós nas suas mãos. Você pode adorar ao Senhor aplaudindo ao Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus e glorifica sobre seus pés em nome de Jesus. Vamos estar fechando esse culto adorando a Deus. Cadê a minha do louvor? Vamos louvar nesta noite.
e a gente vai para casa em nome de Jesus. Vamos estar louvando. Cadê a moça do louvor? Venha para cá, minha filha, para a gente louvar. Pega na mão desse crente aí, deixa ele fugir não. Segura ele antes que ele fuja. Glória a Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor esta noite e em seguida a gente olha e vai para casa em nome de Jesus. Escuta. Feche teus olhos aí, vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. Vamos embora? O Senhor já é meu melhor amigo, chamando de menina. Vamos louvar em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, faz ao vivo. Você vai ajudar a gente. Deixa isso. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois não foi na tua vida e nunca me cansarei.
para o céu. Glorifica Jesus nesta noite, porque Ele é escudo, Ele é força, Ele é graça para a sua vida, Ele é alegria. Sinta a presença de Jesus. Adora Ele, encerre este trabalho, celebrando, adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Não há vergonha. Aplaudir ao Senhor bem forte, faça barulho a Ele, aplauda de verdade. Eu quero louvar a Deus, irmão, por esta noite, pela vida do nosso amigo, presbítero Ângelo, evangelista William, pastor Márcio, a todos os departamentos de varão, o pessoal da banda. Essa banda fica instigando a pessoa a vontade de virar vigília, né? Mas Deus abençoe os meninos, meu amigo, diácono Jean, junto com a sua família, tá ali. Deus abençoe a todos os departamentos de varão que chegou, né? Deus abençoe e recompense a cada um. Pode contar conosco também, e nós estaremos lá também para cooperar junto com vocês, aos varões guerreiros de Cristo, né, que têm se empenhado nesta obra. Ore por esta obra, ore por esse departamento, para que o Senhor continue nos ajudando em nome de Jesus. Agradecer os jovens da igreja, agradecer as crianças, as irmãs que sempre têm nos ajudado, né, o pessoal aí da mídia, do apoio, a Lana, o Luiz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã segue a festa, amanhã nós estamos recebendo o diácono George, ele estará pregando a palavra do Senhor. Convide pessoas para estar conosco aqui, para estar dirigindo nosso irmão Rafael Vitor, e o diácono George estará pregando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Quem está saindo daqui muito abençoado nesta noite, Deus abençoe a todos os esposos das irmãs que chegaram nesta noite. Ali, esposa da nossa irmã Solane, ela estava com saudade, valeu. Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso irmão Evandro, o varão que veio com o Evandro também, a todos em nome de Jesus, amém? E nessa oração final, a gente vai apresentar os guerreiros de Cristo, né? Os varões locais. Eu queria pedir que eles dobrem o joelho aí em nome de Jesus. E eu queria convidar a primeira dama, a esposa do presbítero Ângelo, a irmã Verônica. Vem cá, irmã Verônica, ela vai fazer esta oração em nome de Jesus. Eu queria pedir que os companheiros pudessem pôr as mãos. Escolha um varão ali, em nome de Jesus, para estar orando por esse departamento dos ministros, enquanto a nossa irmã Verônica vai estar orando pelo departamento e já ora encerrando o trabalho em nome de Jesus. Os ministros, pode colocar a mão e pode orar em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar e interceder por esse povo de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, Deus Santo, te apresentando estes varões, Senhor, estes guerreiros de Cristo. Olha, Pai, cada um que está aí de joelho, que tem se posicionado para trabalhar, tem disponibilizado a sua vida, entrega em Tuas mãos. Usa, Deus, Pai, cada um como instrumento em Tuas mãos, como canal de bênção. Vai abençoando, dando crescimento espiritual, dando obediência a cada um, Deus servo. Vai fazer o que eles não podem fazer. Estende as Tuas poderosas mãos. Entra, Deus, com salvação da Tua família. Que eles possam testemunhar a Tua glória. Que eles possam testemunhar o Teu Shekinah.
Todos fiquem de pé, estenda a sua mão e receba a bênção nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Nos despedimos dizendo: amém. Aplauda Jesus mais uma vez nesta noite bem forte. Fale com o seu irmão, fale pelo menos com dois crentes, dê um abraço dele, fale com ele, diga: foi bom você ter vindo, Deus abençoe, obrigado pela visita, vá debaixo da bênção em nome de Jesus. Ele nos ajuda a recolher as cadeiras, os diáconos, a diaconisa, os jovens.